Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro da família gestante. Vamos lembrar que esse trabalho ele se destina ao estudo, à reflexão de todos aqueles que estão nesse momento recebendo em suas famílias, em seus lares, que receberão através da convivência os irmãos que estão reencarnando. Para aqueles que não têm neste momento bebês, nós convidamos a participar da reflexão e também juntar suas vibrações para que emane a esses espíritos que estão chegando no nosso planeta energias de coragem, de esperança. Iniciaremos assim a nossa prece de abertura. Convidamos a todos a sentar confortavelmente, relaxando o corpo, fechando seus olhos, visualizando a figura serena de Jesus, nosso modelo e guia, pedindo permissão para que nós possamos, sintonizados com a equipe da família gestante, iniciarmos o trabalho dessa noite, que nós possamos juntar as nossas vibrações em torno de todas as famílias que nesse momento recebem esses espíritos. Vamos lembrar de todos aqueles que nesse momento estão chegando, que estão nas UTIs neonatal, aqueles que têm o conforto dos braços da mãe, aqueles que neste momento ainda não podem ter, e emanar para todos esses irmãos muita coragem, esperança, resignação. Que todos nós nessa noite tenhamos momentos de bastante produtividade, refletindo sobre a nossa reforma íntima e sobre os assuntos que cercam esse tema. Que assim seja. Nós estamos fazendo estudo e reflexão da obra A Reforma Íntima Começa Antes do Berço, de Américo Marques Canhoto. Hoje o nosso tema é laços de família. Então nós vamos tentar de maneira muito simples trazer os apontamentos que o autor nos traz para que nós possamos refletir e também para que nos auxilie aqueles que têm crianças em sua família a como abordar da melhor maneira. Lembrando que esses espíritos são espíritos antigos e que muitas vezes, na forma de criança, nos passam a impressão de não compreender o que falamos, mas são espíritos extremamente capazes, então nós devemos sempre ter a conversa simples e franca para que eles possam compreender e ir relembrando. Os laços de família, então, nós sabemos que nós fazemos parte de uma grande família humana, que somos todos irmãos de um mesmo Pai, somos todos filhos do Criador. E que até que possamos entender com a necessária clareza essa verdade, nós progredimos em grupos ou famílias que se misturam umas às outras em contínuo aprendizado para nos integrarmos ao todo e a todos através da lei de amor, da lei que Jesus veio nos ensinar. Amar ao próximo como a si mesmo.
Então, nós precisamos tentar exemplificar para as crianças essas verdades nas pequenas coisas do dia a dia. Sabemos que o exemplo, ele fala muito mais do que as palavras, que as crianças, muitas vezes, não levam em consideração o que nós falamos, mas prestam extremamente atenção como nós agimos e como nós nos comportamos, como nós agimos, ela reproduz muitas vezes. Então, nós devemos tratar a todos os seres humanos como irmãos e não como adversários, na medida em que cada situação da vida nos permite. Lembrar que aquele está no nosso caminho não para nos desafiar ou para nos irritar, mas ele está conosco para progredir. E a criança sempre vai questionar e nos encher de porquês. Nenhum deles deve ficar sem resposta simples, clara e lógica. É necessário que nós, adultos, nos capacitemos a exemplificar de forma simples como se formam as famílias, os seus vários tipos, os objetivos e o que fazer para melhorar a qualidade da vida em família. Então, nós vamos começar com algumas perguntas e respostas muito objetivas, muito simples. Como se formam as famílias? Desde o princípio da evolução, sempre que influenciamos a vida de outras pessoas, nós criamos um mecanismo de sintonia que nos aproxima uns dos outros, formando os nossos grupos familiares. Sempre que eu interfiro na vida de alguém, eu imanto-me a esta pessoa, fosse um planeta, a orbitar em torno dela. Então, eu devo ter muito cuidado com o que eu planto no coração das outras pessoas. A segunda questão é sobre os tipos de família. Em princípio, então, nós podemos dizer que há dois tipos de laços de família: aqueles que se constituem segundo os laços espirituais e aqueles que se constituem segundo os laços corporais. Para quem já compreende que somos seres muito antigos e que neste momento somos espíritos encarnados com tarefas íntimas e coletivas específicas, fica fácil entender que uma parcela da nossa família espiritual se encontra aqui e a outra nas outras dimensões. Mas e quem são essa família espiritual? Quem é a nossa família espiritual? São aqueles espíritos com os quais nós já desenvolvemos alguma afinidade e com quem já aprendemos as leis do amor, executando as tarefas em comum. Os componentes dessa família espiritual podem estar localizados em todas as possíveis dimensões da vida. Alguns podem estar aqui mesmo, ao nosso lado, como familiares, como colegas, parentes, amigos, pessoas com as quais nós nos sentimos bem. Os nossos adversários, nossos desafetos ainda não fazem parte desta família espiritual. E neste caso, das pessoas que nós não nos sentimos bem ou nossos adversários, eles podem estar sim entre o nosso grupo familiar, convivendo conosco, mas são da nossa família consanguínea, não são da nossa família espiritual ainda. Porque no futuro, nas encarnações do porvir, nós iremos estreitando esses laços, aprendendo a conviver, a nos tolerar para posteriormente conseguir exercitar a lei de amor que Deus nos convida. Outras pessoas, elas podem se encontrar neste momento
na erraticidade, ou seja, na vida espiritual. Então, a nossa família espiritual pode ser aqueles espíritos que ainda sofrem nas regiões umbralinas, podem ser aqueles espíritos que já foram recebidos e assistidos nas colônias espirituais, e também podem ser aqueles que estão próximo aqui da crosta ou de dimensões mais elevadas. E como nós podemos nos comunicar com eles? Quem dita essa sintonia de relacionamento mais próximo é o nosso padrão vibratório. Alguns desses familiares se incumbirão de nos conduzir nessa existência e são denominados os nossos espíritos guias, os nossos mentores pessoais ou do grupo familiar. São os nossos avalistas de nossa existência, aqueles que estão dispostos a nos auxiliar o tempo todo, desde que nós permitamos. Então, de que forma eles podem interferir em nossas vidas? Embora eles possam mexer no curso dos acontecimentos da nossa existência, nos dando conselho, tentando nos direcionar pelo melhor caminho, eles apenas o fazem quando isso é bom para a nossa evolução espiritual e quando é possível nos aconselhar naquelas situações, pois a vida não comporta nenhum tipo de protecionismo. Portanto, o nosso livre-arbítrio, ele nunca é violado. Eles nunca escolhem por nós. Apenas nós somos intuídos através de um pensamento, através de um sonho, através de uma intuição. E fazer as escolhas corretas, fazer as melhores escolhas, vai depender da nossa vontade. Parece brincadeira que mesmo nós tendo esse recurso de ter um conselho de alguém que está vendo com mais clareza, alguém que já se desenvolveu, nós na maioria das vezes recusamos esta ajuda. Quando nós sintonizamos com outros espíritos e buscamos outro tipo de ajuda, outro tipo de influência, aquelas capazes de fazer os nossos desejos imediatos. E esquecemos de sintonizar com esses amigos que estão ali para nos aconselhar, para direcionar não só a nós, mas todo o grupo familiar. E os componentes dessa nossa família espiritual desencarnados podem ajudar, inclusive, não só na nossa educação, mas das crianças também. E em todas as situações da vida, eles podem interferir visando nosso adiantamento moral, nos aconselhando, nos direcionando para o bom caminho. O interesse na evolução de cada espírito que compõe a família é total. Seria importante que os pais mantivessem um padrão, e não só os pais, mas todos aqueles que convivem com a criança, seja os avós, seja os tios, seja os padrinhos, todos aqueles adultos que a criança tem convivência, que esses mantivessem um padrão vibratório capaz de permitir que cada intuição por eles enviada fosse capaz de ser aplicada na vida da família, no grupo, visando o progresso de todos. E de que forma nós podemos recusar a ajuda deles? Nós falamos anteriormente, simplesmente mantendo uma ligação com outro tipo de espíritos, cujos interesses são de nos retardar. Ou quando estamos enclausurados na nossa auto-obsessão, quando nós mantivemos aqueles pensamentos fixos, quando nós carregamos a mágoa, a culpa, o ressentimento, quando nós estamos com a ideia fixa de nos vingar de alguma situação, quando nós não perdoamos aquele que nos ofende ou aquele que age ao nosso ver, equivocadamente conosco. Assim nós fechamos, então,
essa sintonia, porque nós remoemos aquela situação por inúmeros momentos e começamos com nós mesmos um diálogo mental que nos impede de olhar com clareza, respirar e pedir e receber essa assistência. Uma coisa deve ficar bem clara: nós nunca estamos abandonados e nós nunca estamos sozinhos também. Então, nós devemos ter muito cuidado com quem nós sintonizamos, quais são os conselhos que nós estamos buscando, observar os tipos de conselho que nós estamos recebendo. Os amigos benfeitores jamais nos darão para o mal, jamais colocarão mais lenha na fogueira de alguma situação que nos desagrada. Eles sempre nos trarão conselhos que nos esclareçam, que nos façam ver a situação, por mais difícil que seja, que nos façam ver com clareza e olhar sempre o melhor lado, para que a gente consiga resolver a situação. E por mais que nós insistamos em não sintonizar com eles, com seus conselhos, eles nunca desistem de nos ajudar, jamais. Eles estão sempre ali esperando uma abertura para que possam nos intuir, para que possam nos aconselhar para o melhor caminho sempre. Mas nós devemos ter em mente que ajudar não é fazer por nós, não é fazer os nossos desejos. A nossa maturidade psicológica, o nosso senso de responsabilidade e de dever ainda não é lá essas coisas. Então, muitas vezes nós pedimos um tipo de ajuda que na verdade seria a nossa perdição de novo. Inúmeras vezes nós cometemos nas encarnações os mesmos equívocos e continuamos pedindo pelas mesmas situações. Desse modo, os nossos amigos espirituais estão muito mais capacitados a decidir o que é melhor para nós, mas eles nos aconselham. E, no entanto, a paciência deles também tem limite. Quando nós não desejamos, não aceitamos os seus conselhos, eles simplesmente aguardam, eles não nos forçam a ver aquele caminho, nós possamos despertar. Só que algumas vezes nós insistimos tanto, perturbamos tanto com os nossos petitórios e antevendo já os resultados, a espiritualidade amiga e Deus permite que nós possamos vivenciar aquela situação que nós tanto desejamos. E mesmo sabendo que nós só faremos uma pausa, que aprenderemos pelo aquele sofrimento que não era necessário, mas que nós insistimos tanto, buscamos tanto, mesmo sabendo que vai nos atrapalhar. Nada que não possa ser resolvido lá na frente. E eles sabem muito bem disso. Podemos chamar isso, então, de suaves e amorosos puxões de orelha. Eles nos aconselham, nos direcionam o tempo inteiro. Nós teimamos e queremos porque queremos viver aquela experiência. Então, Deus e os amigos espirituais aguardam que a gente amadureça, que vivamos essa experiência, que aprendamos com ela, que percebamos que não era necessário aquele sofrimento que muitas vezes nós buscamos, mas que nós amadureçamos com ela e que possamos lá na frente, então, corrigir o passo novamente. E que nos servirá de lição nas próximas vezes. E será que todas as pessoas que fazem parte da nossa família corporal atual são integrantes da nossa família espiritual? A gente já falou um pouquinho também. Não necessariamente neste momento, mas com certeza serão no futuro próximo ou remoto, pois a família corporal é uma das mais importantes oficinas de amor, onde se aprende a perdoar e a amar.
é onde se formam e estreitam os laços espirituais presentes e futuros. Vamos lembrar que no início da nossa reflexão a gente já falava daquelas pessoas que nós buscamos através das nossas ações, o que nós construiremos para o futuro é o que nós estamos plantando aqui, as relações com essas pessoas. E isso determinará quem fará parte da nossa família. Muitas vezes, aquelas pessoas que nós semeamos a dor, é dentro do lar que nós vamos corrigir, amando como filho, como esposo, esposa, como pais. É ali que nós aprenderemos a exercitar sempre a lei de amor, onde nós conseguiríamos perdoar e amar um inimigo do nosso ventre, quando nós nascemos naquele seio familiar. Nós aprendemos assim, então, a trabalhar as nossas dificuldades e com as existências vamos aprendendo a nos amar. E como se enquadram os filhos adotivos nas famílias? A adoção, ela pode fazer parte de um programa de vida dos envolvidos do retorno, ou apenas uma oportunidade de momento que algumas pessoas agarram sem titubear. Filhos adotivos podem ser espíritos afins, tão ou até mais amados que os filhos consanguíneos. Vamos lembrar que Deus não permite que as famílias se constituam por acidente. Tudo existe um planejamento e todas as pessoas irão para o lar certo, seja através da adoção ou seja pelos laços biológicos. E quais seriam os critérios para determinar o padrão de qualidade da vida em família? A maneira mais simples de qualificarmos as relações entre as pessoas é por meio das sensações. Se nós nos sentimos alegres, se nós nos sentimos felizes, se nós nos sentimos bem ao lado das pessoas que estão conosco. Nesse caso, o padrão de qualidade da relação é boa. Ao contrário, se nós nos sentimos tristes, infelizes, o padrão de qualidade ainda não é lá essas coisas, precisamos trabalhar mais. E a maturidade do espírito é que vai determinar os parâmetros de julgamento. Um exemplo, se eu sou uma pessoa imatura, egoísta, e quando os outros não têm as vontades e os meus desejos, por mais absurdos que eles sejam, eu os julgo como não amorosos comigo, como maus, e detesto ficar ao lado dessas pessoas, mesmo que sejam por poucos momentos. Então, a soma da condição de maturidade psicológica de cada um do grupo é que vai determinar a evolução da forma de avaliar a qualidade das relações familiares. Se eu estou olhando pela minha ótica egoísta ou se eu consigo já ver o outro, ver o grupo familiar como um todo. Então, a reforma íntima de cada um e do grupo vai modificando passo a passo os critérios. A mesma situação que pode ser sentida e percebida de forma bem diferente, o que para alguns ainda é um sofrimento e um problema, para outros já é uma bênção, uma oportunidade de crescimento espiritual, de desenvolver a paciência, a tolerância, o respeito, o amor, a resignação, a indulgência. E será que eu vou voltar sempre junto com as mesmas pessoas nas próximas existências? Com alguns sim, com outros não. Depende sempre de se avaliar o programa da vida de cada um e os possíveis pontos comuns. Às vezes, há compromissos mais urgentes a resgatar com outros e ocorre uma distribuição do grupo um pouco diferente da atual. É possível até que alguns já estejam capacitados a ficar na retaguarda no plano espiritual, funcionando como os mentores espirituais, como os guias pessoais ou do grupo familiar.
A preocupação excessiva de permanecer junto a alguns indica um sentimento de posse e de insegurança. Isso desaparece com o avanço da fé raciocinada nas leis da vida e da soberania emocional que se consiga desenvolver. E naqueles que formam a nossa família, há aqueles que são mais importantes nesse momento? Claro, as pessoas da nossa família que merecem mais investimento da nossa parte, seja em tempo e dedicação, em entendimento e carinho, são os que nos apresentam mais dificuldade em lidar, são as pedrinhas do nosso sapato. Palavras de Jesus. Aproveita e reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. A aproximação com eles deve ser feita de forma planejada, passo a passo, e os gestos de carinho sempre devem vir antes das palavras. Então, primeiro nós devemos pensar para depois falar. Devemos lembrar que aquele que está conosco hoje e que muitas vezes não se afiniza conosco, não nos dedica o amor que nós desejamos ou que nós não conseguimos ainda dar o amor que nós gostaríamos, lembrar sempre que um de nós já errou nesta ou outras existências e que nós estamos juntos para, através dos laços de amor, resgatar o que ficou pendente. Então, que nós possamos ter paciência com os nossos familiares dentro do nosso lar, que nós possamos sempre refletir nesse ensinamento de Jesus para que nós possamos nos reconciliar com todos aqueles que Deus colocou no nosso caminho. Vamos encerrando a reflexão dessa noite, convidando a todos a entoar junto a prece de agradecimento aos bons espíritos que estiveram conosco, que nós possamos refletir sobre os assuntos acerca dos laços familiares, que nós possamos ter convivências mais saudáveis, que nós possamos direcionar os irmãos que nos chegam através do amor, que nós possamos esclarecê-los e nos esclarecer, buscando sempre o amparo dos amigos espirituais que estarão conosco, que estarão nos nossos lares, nos influenciando e nos direcionando. Que tenhamos todos uma noite abençoada, que assim seja.